Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui para falar sobre a quarta temporada de The Bear, o Urso em português, que já tá completa e disponível na Star Plus, né? Ela já estreou toda. Já tive a oportunidade de conferir essa nova temporada para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E eu preciso comentar aqui, né? Claro, né? Eu já gravei o vídeo da terceira temporada, mas eu vou deixar aqui no cardzinho, caso vocês queiram dar uma olhada. Mas eu vou comentar aqui brevemente sobre o que seria a premissa inicial dessa série, né? Eu acho que a gente pode colocar em poucas palavras que você tem um protagonista que ele quer assumir o restaurante do falecido irmão dele. E no meio disso tudo você tem os outros cozinheiros que já trabalhavam ali e que precisam se adaptar a essa nova rotina, né? Porque esse irmão que está assumindo o restaurante, ele é um chefe muito bom, cozinha muito bem, mas naquelas cozinhas muito finas, muito refinadas. E ali era quase um podrão, né, que o irmão falecido dele tinha. Então tem um choque de realidade culinário ali muito grande e uma adaptação da equipe como um todo àquela nova realidade, aquele novo membro da família ali, né? Então tem umas adaptações tanto pessoais quanto profissionais aqui muito interessantes da gente observar. Né? Essa é a premissa inicial e a partir disso a série vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. E eu acho que, falando agora desta quarta temporada, eu acho que esse desenvolvimento ele desacelerou muito. Né? A impressão que eu tive, eu acho que a série sempre teve ali poucos episódios e curtos, né? Até para ela se manter nas categorias de premiação que, críticas à parte, não acho que ela deveria estar ali, mas enfim. Nas categorias de premiação como série de comédia, né, ela quer se inserir nessa categoria, não sei por que raios, porque não é uma série de comédia. Mas ela sempre teve ali a curta duração, curtos episódios, né, número de episódios. Então ela sempre teve um tempo de tela limitado para desenvolver esses arcos, desenvolver essas histórias. Mas ainda assim, até a terceira temporada, eu acho que ele consegue, a série consegue avançar bem com essas histórias, com essas tramas, consegue traçar paralelos entre o que acontece na cozinha e o que acontece na vida pessoal deles. Eu acho que tudo funciona muito bem nesse sentido. Nessa quarta temporada, eu acho que, como eu estava falando, esses arcos eles desaceleraram um pouco. Né? Independente de terem continuado com o mesmo formato de quantidade de episódio e duração de cada episódio, eu acho que essa desaceleração ela tá muito mais acentuada nessa quarta temporada. Eu observei ela levemente na terceira, mas eu não cheguei a comentar tanto sobre isso, acho que nem cheguei a comentar sobre isso, porque não me atrapalhou tanto. Mas aqui eu senti muito mais. E aí eu já venho um medo meu, né, em relação a essa série. Porque eu fico me perguntando até quando essa série pode conseguir sobreviver, talvez, né? Porque você vê personagens ali muito interessantes, você vê atores ali excelentes, tá? Excelentes. Pode ter certeza que essa série, essa temporada, vai marcar presença em premiações, vai. A Ayo Edebiri, ela tá aqui maravilhosa. Ela nessa temporada, a personagem dela nessa temporada, teve um destaque um pouco maior, uma chance de se mostrar um pouco mais, assim, camadas, né, um pouco mais profundas, né, mais sensíveis da personagem dela. Então acho que teve uma oportunidade interessante aqui. Mas ao mesmo tempo eu acho que o próprio protagonista ele ficou um pouco apagado, talvez, diante de todo o contexto. E até mesmo o contexto da cozinha, do restaurante, que é o título da série. Então, eu acho que a série ela perdeu um pouco essa mão com equilíbrio, né, dos arcos e da história da série como um todo, né, os arcos paralelos de cada personagem e o arco central da história, né, da série, né, para acompanhar o protagonista e o seu restaurante. Eu acho que a série ela pode ter perdido um pouco a mão nisso. Eu acho que essa história de ficar muito, muito desacelerado, eu acho que pode ser um reflexo de talvez a série correr o risco de estar se encaminhando forçadamente para um fim. Tá, eu não sei exatamente para quantas temporadas essa série foi programada para acontecer, mas eu prefiro que séries sejam programadas antes de serem, para início de conversa, iniciadas. Tem um programa para um plano, né, para ter início, meio e fim. Porque senão você vai ficar fazendo temporadas e temporadas e temporadas sem pretensão de acabar e vai chegar um momento que o conteúdo vai acabar, mas você vai continuar fazendo essa série. E aí ela vai cair numa existência ali nihilista.
Porque você não vai mais ver motivo para assistir aquela série, para acompanhar a história daqueles personagens que, por enquanto, você ainda tem um pouco de interesse ali para acompanhar. Né? Porque você ainda tem, das 3 temporadas anteriores, um certo apego, uma certa curiosidade, você ainda se sente um pouco instigado para ver qual vai ser o destino daquele restaurante como um todo. Mas os arcos aqui, eles estão extremamente simplórios, tá? Tem os personagens que são convidados também, claro, e eles são personagens que estão muito bem também. As participações especiais nessa série, elas são sempre muito boas. Sempre muito boas. Os atores e atrizes que fazem participações nessa série são muito bons. Né? O episódio aqui, que é o episódio do casamento, é um episódio maravilhoso. Maravilhoso. Tem as suas partes engraçadas, tem as suas partes sensíveis. É um episódio equilibrado e que desenvolve muito a parte mais pessoal do que profissional deles. Né? Porque quando eu digo que essa série ela consegue, por muitas vezes, ter esse equilíbrio profissional-pessoal. Né? Você tá contando a história do restaurante sim, mas você tem que entender que aquelas pessoas que estão ali trabalhando também são seres humanos, também têm seus próprios problemas, também têm suas próprias relações, né, que muitas vezes são extremamente conturbadas, até por causa do trabalho. Então esse entrelaçamento é muito importante, muito legal de ver, né, a dedicação, né, daquelas pessoas para a cozinha, os sacrifícios que elas têm que fazer para que aquilo tudo funcione do jeito certo, do melhor jeito possível, e como isso reflete na vida pessoal deles e vice-versa. Então esse equilíbrio ele precisa existir. E são episódios como o episódio do casamento que eu acho que não só pelos artistas convidados, mas pelo próprio elenco principal ali conseguir se desenvolver e mostrar camadas a mais do que a gente não consegue ver no caos da cozinha. Né? E falando agora da cozinha, né? Falei da parte mais pessoal, eu acho que a parte profissional, ela, como eu falei, a história da série como um todo, ela deu uma desacelerada. Eu acho que a parte da cozinha, ela ficou quase que de lado nessa temporada, e eu senti falta disso. Né? Eu senti falta dessa culinária requintada, daquele caos que a gente via nas primeiras temporadas. E até na terceira, na última temporada que teve, a gente conseguia ver um pouco disso, desses ajustes que iam acontecendo na cozinha. Aqui a gente não vê muito disso. Tem problemas ali dentro da cozinha ainda? É claro que tem. É claro que tem. Mas não é uma coisa muito acentuada, não é uma coisa muito explorada nessa temporada. Eu não sei se foi uma escolha de roteiro, talvez trabalhar essa parte um pouco mais na quinta temporada do que nessa quarta. Mas eu senti um pouco de falta disso. Tá? E aí eu fico me perguntando, além disso, né, além dessas construções de arco, por quanto tempo esse conteúdo, como eu falei, vai conseguir se sustentar? Né? Tem algumas coisas técnicas aqui, alguns detalhes técnicos que me chamam a atenção também. Eu acho que a fotografia dessa série ela é maravilhosa. Da primeira à última temporada que teve até agora, uma fotografia maravilhosa. Tem a iluminação dessa série é muito boa, o enquadramento é muito bom. Mas ao mesmo tempo eu acho que a série ela tenta fazer as cenas um pouco mais fluidas, sabe, com a câmera meio que migrando de um ator para o outro, literalmente, como se você estivesse ali dentro daquela cena e você estivesse enxergando pelos olhos da câmera, e você fica batendo o olho de um personagem ao outro. A câmera ela faz esse zigue-zague, vamos colocar nessas palavras. Ela gosta de fazer isso, a série gosta de fazer isso com a câmera. Mas você vê que dentro disso, dentro desse artifício, às vezes tem uns cortes muito abruptos e muito secos. Cortes no meio da cena, que não precisava ter. E não são cortes no sentido de que, como eu falei, esse artifício da câmera ficar como se fossem os olhos, né, do telespectador, como se ele estivesse ali dentro. E do nada, corta. Vem uma tela preta e volta para a mesma cena. Me incomoda isso, porque dá uma sensação de como se fosse dar um anúncio ali, mas não vem anúncio, você volta exatamente para a mesma cena, sendo que você poderia simplesmente fazer esse corte, mas focar no rosto de algum ator ou atriz que está ali na cena, pra gente ver um pouco melhor do semblante, da expressão dele, entender como ele está se sentindo diante daquela situação.
Eu acho que tem artifícios que ainda podem ser melhorados nessa série. Tem artifícios que pra mim são excelentes, que são referências inclusive pra outras séries, dei o exemplo da fotografia aqui, mas eu acho que ainda tem pontos de melhora, tanto em questões técnicas, nesse exemplo que eu dei dos cortes da câmera, eu acho que fica muito seco, não fica agradável aos meus olhos de assistir. E eu também acho que tem pontos de melhoras em questões de narração, tanto da história principal quanto da história pessoal de cada integrante ali daquela cozinha. Eu acho que eles conseguem encontrar um equilíbrio melhor nessa série, como já encontraram em temporadas anteriores, que ganharam vários prêmios já, em Emmy, por exemplo. Então eu acho que a série precisa resgatar um pouco disso pra gente enxergar ela com os mesmos olhos que a gente enxergava naquela primeira temporada, sabe? Eu confesso que dei uma desanimada um pouco, né, nessa quarta temporada, mas eu ainda tenho um pouco de esperança de que essa série se reerga um pouco desses obstáculos que ela encontrou nessa temporada. É isso, gente. Muito obrigado. Curta o vídeo se vocês gostaram dessa crítica. Comenta aqui bastante o que vocês acharam dessa temporada, do vídeo. Compartilha esse vídeo com outros que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!